beber um pouquinho do meu chá. Vocês estão servidos? Olha que bonitinha a minha xícara. Ó. Repete comigo uma coisa. Você não é superior porque lê livros clássicos. Vamos de novo? Todo mundo. Você não é superior a ninguém porque lê livros clássicos. E por que eu tô falando isso no vídeo de hoje? Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha e ela me disse que antes ela tinha muito preconceito com esses livros porque tem muita gente chata, que lê livros clássicos. Eu não sei se você conhece esse tipo de pessoa, mas praticamente todos os leitores sempre tem aquela pessoa que é a chata e não vai validar mais nenhum outro tipo de gênero literário, seja moderno, contemporâneo, sci-fi ou romance, romântico, né? Porque pra ela, os únicos livros de verdade são os clássicos. E eu lembrei que quando eu era mais nova, eu também tinha essa mentalidade de que eu não queria ler livros clássicos, porque eu achava muito chata as pessoas que liam e eu não queria me comparar a elas. Eu ficava assim, não, eu só vou ler fantasia, romance, investigação, não vou ler livros clássicos porque isso é coisa de gente chata. E eu estava completamente enganada porque eu me rendi aos livros clássicos. E eu vou dizer pra vocês que é uma experiência que pode levar um tempo, justamente porque esses livros, eles contêm temas mais complexos, eles contêm, às vezes, digamos assim, narrativas que você precisa de um pouco mais de tempo pra refletir sobre elas, pra entender o que elas querem dizer realmente, tá? Mas isso significa que você é melhor do que alguém por ler livros clássicos? Não significa. Então para de ser chata. Se você é essa pessoa, para de ser chata. É que nem a turminha também aí do Bolinha que só lê livro de não ficção e acha que livro de ficção, romance em si são, assim, não te agregam em nada. Como se a gente sempre estivesse buscando algo para agregar, né? Como se toda hora a gente pensasse em produtividade. E isso tá completamente errado. E você provavelmente vai ter muito problema nas suas próximas leituras se continuar com essa mentalidade. Mas vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Eu sei que eu comecei o começo do vídeo. É muito bom, né? Eu sei que o começo do vídeo tá um pouco revoltado, mas é porque eu gostaria muito de falar sobre esse tema com vocês e eu fiquei meio travada essas últimas uma semana, porque eu não postei no sábado anterior e eu tô começando a postar mais coisas nas outras redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, e meio que eu fiquei sobrecarregada e eu não tinha percebido isso até não conseguir postar o vídeo e eu vou atrasar o vídeo de hoje porque eu tô gravando agora no sábado, então vocês só vão assistir ou no domingo ou na segunda, porque eu tenho que ver depois na edição como é que isso vai ficar. Mas enfim, desculpa pela demora, mas é que realmente o meu cronograma ele tá bem bagunçado e quem diria, né? Quem diria que tentar fazer tudo ao mesmo tempo ia dar errado, né? Mas eu não vou deixar de postar vídeo, vou continuar fazendo vídeo pra vocês. É só uma questão de tempo até eu me organizar em tudo. E esse ano eu também vou me mudar, então... eu já tô sofrendo com dor de cabeça de pensar o caos que vai ficar minha vida quando começar a mudança. Mesmo assim, não vou garantir uma frequência, que nem antes eu tava falando que era todo sábado, não vou garantir justamente por conta dessas coisinhas acontecendo na minha vida, mas, entretanto, todavia, cá estou eu pra gente conversar um pouco sobre senso crítico. Por que eu escolhi esse tema pra hoje? Vamos dizer assim, que uma das coisas que eu mais vejo as pessoas falando, incentivando a ler os livros clássicos, é por conta do estímulo que você tem com o seu senso crítico ao ler clássicos. Ok, até esse ponto eu compreendo, até porque clássicos são clássicos por um motivo, eles perduram no tempo por um motivo, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas às vezes são meio equivocadas a respeito do senso crítico, porque se você parar pra pensar um pouco, não é sobre o que você lê necessariamente, é como você lê esses livros. Eu vou te dar um exemplo muito básico, tá? Você conhece aquela pessoa que lê livros clássicos e só indica livros clássicos? Quando você pergunta pra ela o que ela gostou, o que ela tirou daquilo, ela não sabe dizer muito bem. Ela vai te contar a história, mas ela não vai saber dizer se houve uma crítica, se houve algo além da superfície. Isso porque quando a gente tá lendo, a gente se abre para aquilo que o autor tá querendo falar com a gente. Mas a gente precisa refletir um pouco o que aquela narrativa quer trazer pra gente. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte:
Você pode estimular o seu senso crítico lendo qualquer tipo de livro, contanto que você esteja interagindo ativamente com a leitura. Eu já falei um pouco sobre isso no meu primeiro vídeo, que é da subjetividade da leitura, mas eu queria aprofundar um pouco esse raciocínio aqui. E eu gostaria de aprofundar ele justamente porque é muito divertido. Gente, nem tudo precisa ser sobre produtividade. Às vezes é porque refletir e estimular o seu senso crítico, que é muito importante para sua vida pessoal, né, fora da literatura, mas além de tudo isso, é muito divertido. Eu me vejo hoje em dia, depois de ler coisas mais complexas, ansiosa para discutir isso com outras pessoas e conversar a respeito de temas que antes eu nem fazia ideia de tanto significado, porque eu preciso de alguma forma compartilhar aquilo que, as conexões que eu fiz, né? E eu sei que pra muita gente isso não é tão, digamos assim, isso não é tão frequente, mas pra mim e pras pessoas que eu conheço, e eu sei que tem muita gente, porque esse vídeo é um pouco específico, mas tem muita gente que vai se interessar, que tem essa necessidade de compartilhar. Não à toa, eu vejo muitas pessoas hoje em dia interessadas em Clube do Livro, justamente porque elas precisam compartilhar essas conexões, essas reflexões dos livros que trazem pra nossa vida. E eu não posso nem contar quantas vezes já aconteceu de eu ler uma situação e depois eu passar uma situação na minha vida e eu conectar as duas coisas, pensar, caramba, por mais que sejam diferentes, né? Porque você tá lendo um livro na perspectiva de um personagem e também na perspectiva do autor, né? Mas essas coisas, elas podem acontecer com a gente também na nossa vida e você correlaciona e você até consegue lidar melhor com essas situações. Mas, antes de tudo, deixa eu dar um passo pra trás e vamos falar um pouco sobre o que é esse senso crítico, tá? Eu fiz uma pesquisa no Google bem rapidinho e vai aparecer lá que o senso crítico é a capacidade de analisar informações, né, refletir sobre os argumentos dados, ver se aquilo realmente é verdade, antes de compartilhar desinformação, por exemplo. E isso é muito importante na nossa sociedade hoje em dia, até por conta de tanta informação que a gente recebe todos os dias pelas redes sociais, pela TV, e a gente fica tão sobrecarregado que a gente já não sabe em quem confiar, em onde confiar. E o senso crítico, ele tá aí pra isso, pra não te fazer aceitar tudo tão passivamente. Você vai ouvir as informações, mas você vai refletir sobre elas, mesmo que você concorde com elas. Entende isso? Quando a gente coloca isso pra literatura, a gente também avalia como tá sendo construída aquela narrativa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o autor, né, a pessoa que tá escrevendo, ela pode ser de outro lugar, ela pode ter uma criação totalmente diferente, vir de outra época, ela pode nem tá mais viva hoje em dia. Então, durante a construção da história, a construção da narrativa que ela formou ali, você pode refletir e encontrar, por exemplo, falhas, por mais que você aprecie a leitura, tá? Não tô dizendo que um livro que ele contém falhas, que ele contém algum erro ali de raciocínio do autor, ele não seja bom. Pelo contrário, ele pode ser muito bom, mas isso é subjetivo. E nem tudo que a gente gosta é necessariamente bom de forma técnica, né? Eu posso citar muito bem os meus romances clichês, que eu adoro. Eu não sou muito de clichê, do clichê, né, em si, mas um clichêzinho colocado da forma correta, quem não gosta, né? Então, é bom? Pra mim é bom, pra outra pessoa que estiver lendo é bom, mas provavelmente vai chegar uma pessoa que não vai gostar, isso é totalmente subjetivo. O que eu tô dizendo aqui é de uma forma diferente. Por exemplo, quando a gente percebe que o autor, ele tá escrevendo um personagem com certas características preconceituosas, por exemplo, ou estereotipadas. Então, tudo isso a gente precisa refletir na hora que a gente tá lendo, porque nem tudo que o autor escreve a gente pode concordar. Nem tudo que ele escreve a gente vai realmente falar assim, eu concordo com isso. Não, muitas vezes não. E eu acredito que isso nos torna um pouco menos influenciáveis. Faz sentido? Acho que faz sentido o que eu tô falando, né? Inclusive, eu vejo essa discussão na internet de vez em quando sobre os influenciadores, quando dizem que, eu não queria influenciar as pessoas a fazer isso, mas ao mesmo tempo ele tá mostrando, ele tá ali filmando tudo. Então, assim, os autores, quando eles escrevem, por mais que eles não sejam figuras diretas pra se espelhar, eles constroem narrativas com base também na sua visão individual. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque
porque nem sempre aquilo é algo pra puxar com tanta facilidade pra nós. Às vezes é algo para se refletir antes de aceitar. E, inclusive, eu acho que pode acontecer muitas vezes do autor fazer isso de propósito, tá? Nem sempre, mas pode ser que o autor ele esteja querendo provocar o leitor de alguma forma e por isso ele colocou aquela descrição de um certo jeito. Eu tô falando dessa forma um pouco ambígua porque eu consigo pensar em várias histórias que eu poderia citar aqui, mas eu sinto que fica melhor pra vocês identificarem de acordo com as leituras que vocês fazem, tá? Mas depois, se vocês quiserem, eu posso trazer alguns títulos nos quais eu tive problemas com a narrativa, que eu não compartilhei do mesmo pensamento que o autor, porque eu acho interessante a gente falar disso de uma forma saudável, não atacando exatamente a pessoa que escreveu, mas dando o nosso ponto de vista sobre aquelas situações, tá? E pra complementar esse vídeo, eu fiz uma breve pesquisa sobre a morte do autor. Vocês já ouviram falar nesse termo, a morte do autor? Eu acho muito legal porque, basicamente, o Roland Barthes, ele escreveu o seguinte, que quando uma obra ela é publicada, ela meio que ganha vida própria. Então, ela fica aí pra gente interpretar do jeito que a gente quiser, digamos assim. E o que isso significa? Que, por exemplo, uma autora, um autor vai lançar um livro, a gente vai perceber na narrativa, às vezes uma tensão, um climinha entre dois personagens, mas não é uma coisa canônica, mas para nós do fandom pode ser canônico sim, entendeu? Porque essa é a vida das pessoas que fazem ship. Nós buscamos migalhas nessas histórias, porque às vezes tem uma coisinha escondida, algum climinha assim que não é prolongado, e isso instiga muito o leitor, e o leitor, ele vai fazer a sua interpretação como bem quiser, e isso também eu explico no vídeo sobre a subjetividade, porque a gente traz muito da nossa perspectiva, do nosso cotidiano, da nossa vida, do que a gente leu, do que a gente viu, sabe? Viu filmes, séries e etc. Tudo isso é colocado na hora que a gente tá lendo. E é por isso que ler é tão maravilhoso, porque todo mundo tem uma interpretação diferente. Mas além disso, eu queria também citar que tem uma diva de um canal gringo chamado The Book Leo, e eu gostei muito de um exemplo que ela deu sobre o porquê que é legal você estimular o seu senso crítico enquanto você tá lendo livros de ficção. Que ela fala o seguinte: imagina que você tá num dia quente, ensolarado, e você tem a oportunidade de se refrescar na água, só que você tem duas opções. Você pode colocar os seus pés na água e aproveitar para se refrescar só nos pés, ou a segunda opção, você pode mergulhar, brincar, literalmente mergulhar nessa água, se refrescando e brincar com seus amigos, e é basicamente essa analogia que ela faz sobre usar ou não o senso crítico. Quando você não utiliza, você vai estar na superfície e tá tudo bem, tá? Tem livros que a gente escolhe deixar pela superfície, mas também tem livros que a gente gosta tanto, que a gente quer pesquisar e se aprofundar nesse tema, a gente quer conversar com os nossos amigos, a gente quer pesquisar a vida do autor, e tudo isso vai influenciar muito no final, na perspectiva que você tiver daquele livro, se você vai realmente gostar, não gostar dele. Às vezes é um livro que você odiou e por isso que você quer se aprofundar, porque você quer saber que merda o autor fez pra ficar aquilo. Mas enfim, eu tô dizendo isso porque eu acho muito divertido você estimular o seu senso crítico durante a leitura. Tem muita gente que vai achar isso papo de nerd, coisa chata, mas eu sei que muita gente vai concordar comigo. Além disso, é muito importante pra sua vida, como eu disse antes, por conta das desinformações, né, que estamos cercados de informação o tempo todo, fonte, vozes da cabeça da influenciadora. Então, por favor, continuem lendo, refletindo, continuem se perguntando, vendo fontes, tá? Porque realmente o mundo tá meio maluco. Olha, eu pesei o clima. Ai, gente, desculpa. É que tá frio aí. Nossa, meu Deus, aqui tá um friozinho. E aí eu fiquei um pouco sadness. Ai, vamos lá, vamos encerrar o vídeo. Eu nem pedi like pra vocês no começo, porque eu já sei que esse vídeo iria ser um pouco mais longo. Então, eu já peço o like pra vocês agora, se vocês gostaram do vídeo. Compartilhem com seus amigos, se vocês acham esse tema interessante e quer abordar com outra pessoa. Me segue nas redes sociais, que agora eu estou postando coisa, hein? Não pode nem falar nada, porque agora eu tô postando coisa lá. Tô até, né, atrasada com conteúdo, mas enfim. E eu espero que vocês tenham gostado. Um bom final de semana, que eu nem sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas um bom final de semana, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!